Agora, já dá pra dizer, sinceramente, que vocês dominam esses concursos, né? Não tem mais nada do que entender sobre eles, é só isso. Tá vendo como não tem mistério? Só que há alguns cuidados ainda que eu recomendo que vocês tomem. Tá? Especialmente antes de estudar, de sequer abrir um livro para estudar. Há alguns cuidados, antes mesmo de estudar, que vocês precisam tomar. Eu listei aqui 10 só. Poderia listar aqui uns 300, mas eu listei só 10 para vocês. Primeiro deles, eu vejo que muita gente fica com foco errado, falando de tempo aqui, né? Muita gente está pensando sempre lá na aprovação, no futuro e tal, e não no presente, que é o que importa. Volto a dizer, as pessoas elas são engraçadas, elas são muito previsíveis. Elas cometem os mesmos erros. É só você não cometer esses erros que você passa de primeira. Não tem mistério. Então muita gente está sempre colocando a carroça na frente dos bois, né? Pensando no dia da prova e pensando na semana seguinte. Pense no seu dia a dia. Pense na sua sessão de estudo só. Se você se concentrar naquela sessão de estudo, se a sua sessão de estudo completa for uma vitória para você, você vai passar no concurso. Tem um livro que eu recomendo bastante que vocês leiam, chamado O Homem em Busca de um Sentido. Esse livro aqui conta a história do Viktor Frankl, né, que foi um psicólogo ou psiquiatra? Eu acho que psicólogo. Que passou meses em campo de concentração na época da Segunda Guerra e ele sobreviveu. Ele conta que o que fez ele sobreviver foi fazer justamente isso que eu falei, focar em um dia após o outro e não focar lá na frente, né? Ele conta que os prisioneiros, né, do campo de concentração com ele ficavam sempre pensando assim, ah não, mas quando chegar o Natal, os aliados, né, vão vir aqui e tal e vão, até o Natal, né, os aliados vão vir aqui, vão abrir o campo, né, vão levar os alemães embora e não sei o quê. E essas pessoas ficavam esperando isso acontecer e quando chegava o Natal e isso não acontecia, elas desistiam da vida. Igualzinho a quem faz concurso, igualzinho, igualzinho. Ele não. Bom, minha vitória é o quê? É cavar esse buraco aqui nesse dia. Beleza. Próxima vitória é cortar 3 troncos de árvores aqui nesse dia. E então assim, ele ia levando um dia após o outro. E foi isso que fez ele sobreviver. Então, foquem no presente, não foquem no futuro. O futuro não aconteceu, o futuro só existe na sua cabeça, tá? Beleza? Segundo erro. Eu vejo muita gente se baseando em nota de corte, em vez de simplesmente mirar a nota máxima. Por que não é inteligente você mirar a nota de corte? Ah, eu descobri que a nota de corte do exército é 80. Se você fizer isso, se você mirar a nota de corte, você vai se nivelar por baixo. Sem contar que nota de corte flutua. No ano ela pode ser 80, depois ela pode ser 85, pode ser 90, pode ser 70. Por que você não mira tirar a nota 100? Existe algum impedimento quanto a isso? Por que você não pode fazer isso? Eu fiz isso. Tirei 100? Claro que não. Mas o deslize que eu tive fez com que a minha nota já fosse a maior disparada do concurso que eu fiz. Então você tem que ser ousado desse jeito. Você não pode se nivelar por baixo pelo que outras pessoas fizeram. Dane-se o que elas fizeram. Mira a nota 100. Se você mirar 100, você tira 90. Se você mirar 80, você tira 70. É assim, previsível também, tá? Esse é um erro muito comum. Terceiro erro. Ah, eu não tenho tempo para estudar. Aquela história de dizer que não tem tempo. Lembra que eu falei isso no começo aqui da aula? Pô, pensa comigo. Se faltam 300 dias para a prova, tá? E você estudar 1 hora por dia, quantas horas você vai estudar? Pergunta difícil também, né? Eu só tô fazendo perguntas difíceis hoje aqui, né? Pô, 300 horas. Você acha que é mais fácil você estudar? Digamos que 300 horas seja o número de horas necessárias para você passar no concurso. Você acha que é mais fácil você estudar 300 horas em uma semana ou 300 horas em um ano? Pois é. Então por que você não estuda por um ano? Porque você não quer. Porque você prefere dizer que não tem tempo. Porque o seu tempo livre é intocável. Porque você não quer passar no concurso. Essa que é a verdade. Tá? Quarto erro, dá importância a número de horas diárias. Muita gente me pergunta, quantas horas por dia eu tenho que estudar? Eu falo, cara, sei lá, só se eu consultar minha bola de cristal aqui para saber. Não existe um número mágico, cada um é cada um tem uma rotina. Mais importante do que qualquer coisa é você saber o que está fazendo e você usar todo o seu tempo livre para estudar. Se você fizer isso, não importa o número de horas que você tem, você vai passar no concurso. Então pare de focar em números mágicos. Pare com isso. Quem disse que tem que ser assim? Que guru foi esse que falou isso? Não existe isso, tá? Quinto erro. Isso aqui os gurus gostam de falar também, viu? Como tem guru falando isso? Existe uma fila para passar, a sua vez na fila vai chegar. Assim, até hoje eu não sei que fila é essa, sinceramente. Eu não me lembro de ter entrado em fila, sabe? Quando eu estava estudando para passar no concurso do exército, eu não lembro. Não sei se eu tô com amnésia, ou sei lá, se eu furei a fila, não sei. Não sei de onde tiraram isso. Não existe isso, pessoal. Se você aceitar que existe fila, você está se rebaixando, você está admitindo que tem pessoas que são melhores que você. Quando é o contrário, você tem que ser o melhor. E como eu falei, a sua briga não é nem contra outras pessoas, é contra o edital, é contra a prova, né? Então vocês têm que imaginar, como essa imagem que eu coloquei aqui na tela, que a aprovação de vocês é como se fosse uma barrinha de 0 a 100%. Né? Quando você começa, você está no 0.
Conclusão difícil essa aqui também, né? Quando você começa, você tá no zero. Aí você vai estudando, aí chega no 50, 60, 70. Aí na minha primeira tentativa, putz, eu cheguei no 70%, não consegui passar. De onde vocês acham que vocês vão começar se vocês tentarem uma segunda vez? Do zero ou do 70? Vocês vão começar do 70. É isso que as pessoas não entendem. Você não tá começando do zero de novo. Você tá começando quase do final. É por isso que é basicamente uma questão de persistência. Percebe como é diferente, né? Eu chegar pra vocês aqui e falar assim, pô, pessoal, passar uma questão de persistir e tal. O que é persistir? O que é persistir? Qual o sentido dessa palavra? Né? Como eu falei no começo da aula aqui, vocês têm que dar sentido às coisas, você tem que definir as coisas conceitualmente. O que é persistir? Persistir é isso. É você começar, aí você vai fazendo o que é necessário, vai fazendo... Putz, eu tô no 80% da minha missão aqui, né? Não passei. Na minha primeira tentativa no concurso eu cheguei no 80%. Vou continuar pro próximo ano. E aí eu começo aqui já. Já começo do 80%, faltam só 20%. É por isso que tanta gente tem a sensação mágica, né, de que a segunda tentativa e a terceira são mais fáceis. Porque mas essa é a explicação por trás disso, não tem mistério. Entenderam? Só isso. Agora, por mais que exista nessa questão da persistência, tem que tentar às vezes 2 vezes, depende da pessoa, você tem que ter pressa, você tem que usar todo o seu tempo livre, tem que fazer a coisa acontecer, porque esses concursos, como eu já falei pra vocês, têm limite de idade. Então, enquanto a gente está conversando aqui, a grande verdade é que a carreira militar está se afastando de todos vocês. Se afastou mais um pouco agora aqui, passou mais um segundo aqui, está se afastando, porque esses concursos têm limite de idade, o tempo está passando. Tá passando. E ele vai continuar passando, tá? Outro erro muito comum também que eu vejo as pessoas cometendo, pessoal, achar que é impossível estudar tudo do edital, porque é matéria da faculdade inteira, né? Vocês já viram o edital da Marinha? É realmente, tá? É matéria da faculdade inteira, tá? Aí muita gente fala, nossa, é impossível, né, estudar tudo aquilo. Sim, de fato é, mas não é necessário. Porque como eu já falei pra vocês, basta estudar o que cai. E eu já provei para vocês que a banca ela tem suas preferências. Quem estuda o que cai, estuda de maneira mais eficiente. Né? Literalmente só estuda o que cai. Você não fica perdendo seu tempo com coisas que não vão cair na prova. E segundo, que vocês não podem levar essa noção, sabe, de não, que a faculdade é matéria da faculdade inteira, então, eu não vou conseguir estudar isso para uma prova só, é um absurdo cobrar isso numa prova só. Não é. Porque a grande verdade, pessoal, é que a faculdade ela é feita, ela demora 5 anos, porque ela é feita para o aluno mais devagar acompanhar. Essa que é a verdade. Aquilo tudo ali poderia ter sido compilado em 1 ano só. É verdade, pô. Então não levem isso como um critério para vocês. É por isso que tudo isso cabe em uma prova sim, tá? Então, sabe, tá na hora de vocês reverem alguns conceitos também de vocês, tá? Falando do 7º erro, tá? A gente tá chegando no final da lista. Grande erro, achar que para você é mais difícil e que o universo precisa ter pena de você. Alguns de vocês podem até não falar isso abertamente, né? Mas vocês pensam isso que eu sei, né? Então essa é a diferença entre reprovados e aprovados. O reprovado ele tem pena dele mesmo, né? Ele fica chorando em posição fetal. Meu Deus, o universo me odeia, a minha vida é uma porcaria, não sei o quê. Aprovados ficam chateados, é normal você ficar triste, né? Não passei e tal. Como que eu deixo de ficar triste? Vou estudar para passar, porque se eu passar eu fico feliz. É um raciocínio tão óbvio, né? Mas por que as pessoas não fazem isso? Para mim realmente é um mistério. Tá? Vou contar um caso aqui para vocês. Quando eu estudava para o concurso do Exército, eu tinha essas dúvidas que vocês têm também, né? Normal. Mas uma coisa que me fazia continuar estudando era lembrar do caso do meu avô, que vocês estão vendo aqui na tela. Ele é um exemplo para todos nós aqui, tá? Não é porque é meu avô, não, tá? É porque ele realmente fez uma coisa bem importante, que me estimulava para estudar. Ele na década de 60, 70, por aí, alguma coisa assim, ele tinha seus 40 e poucos anos já, né? Era operário, né? Morava num bairro pobre do Rio de Janeiro, né? Já tinha 3 filhos grandes, mas ele resolveu que queria fazer medicina. Se hoje em dia, tudo bem, tá mais acessível, mas mesmo assim é difícil você fazer um curso desses, imagina naquela época. Né? Então ele, sabe, fez tudo o que era necessário. Ele falou, o que eu preciso? Eu preciso de livros. Vou pedir dinheiro para comprar livro, emprestado. O que eu preciso? Preciso fazer um curso, né? Beleza, vou pedir dinheiro emprestado para fazer um curso. E fez, com essa rotina que eu descrevi para vocês. Alguém aqui é operário? Alguém levanta peso dia a dia aqui? Acho que não, né? Pois é. Alguém tem 3 filhos aqui? Difícil, né? Pois é. Então ele conseguiu passar em 8º lugar no estado do Rio de Janeiro inteiro. Então quando eu estava estudando e eu me sentia, sabe, cansadinho e tristinho, sabe, depois de ter descido ali na cozinha e comido um baita de um misto quente, tomado um copão de café e, sabe, no auge do frescor do ar-condicionado na minha cabeça, quando eu ficava tristinho nessas condições, eu lembrava dele. E aí sabe o que acontecia comigo? Eu voltava a estudar. Porque eu achava que eu era um porcaria. Cara, você é um mimado. Você é um mimado. Você tem tudo. Você tá reclamando, tá tristinho, acorda, entendeu? Essa era a minha linguagem interna. Então, pessoal, use essa história como exemplo pra vocês. Vocês podem, vocês têm tudo, tá? Outro grande erro, né? 8º erro, estamos chegando aqui no final da lista. Esse aqui é um clássico, né? Aceitar conselhos de quem nunca passou em concurso antes. Esse é um clássico, né?
Quantas vezes, né, pessoas não já chegaram aqui para mim e falaram, meu professor de especialização, olha, ele falou algo totalmente diferente do que você está falando aí. Ele falou que o concurso da Marinha é impossível, que é concurso de cartas marcadas. Aí eu pergunto, tá, me diz uma coisa, teu professor passou no concurso? Não. Pois é, tá explicado por que ele fala isso, né? Então, pessoal, busquem ajuda especializada para alcançar os objetivos de vocês. É a mesma coisa, você quer entrar em forma, quer ficar sarado, quer ficar forte, você vai contratar um personal gordo? Quem em sã consciência faria isso aqui? Claro que não. Ninguém vai fazer isso. Então por que você está buscando conselhos para passar em concurso militar de alguém que nunca passou no concurso? Qual é a lógica disso? Mas as pessoas, às vezes, elas não têm lógica mesmo, né? As pessoas são assim, elas não pensam logicamente muitas vezes, né? Ao contrário de vocês, agora vocês vão corrigir esse pensamento, tá? Outra coisa também, que tá até alinhado com esse 8º erro, né? Se cercar de pessoas erradas. Eu vou dar um exemplo aqui. Outro dia, foi até engraçado. Um colega desses, numa live dessas, falou assim pra mim, caramba, eu acho que esses concursos são muito difíceis, porque o dentista mais inteligente que eu conheço ficou em 35º lugar. Eu falei, cara, você tá precisando andar com dentistas inteligentes de verdade, porque isso aí não é. O seu problema é o seu círculo. Você tá se nivelando por baixo. Porque se você andasse com um dentista que tivesse passado em primeiro lugar, você ia achar que era possível. Então se cerquem das pessoas corretas. Cuidado com os conselhos que vocês recebem, né? Porque a grande verdade, pessoal, tá? Inclusive aquelas pessoas que vocês acham que gostam de vocês, até gostam de vocês, mas não tanto para verem vocês superarem elas na vida, elas não querem que vocês fujam o papelzinho de vocês na vida delas. Então como que você vai identificar essas pessoas quando a gente está falando de concurso das Forças Armadas, por exemplo, né? Você vai ver alguém falando assim, quando você falar que quer fazer a prova da Marinha, né? Por exemplo. Eu tô dando a Marinha aqui como exemplo várias vezes, mas assim, nada em particular, poderia ser qualquer prova, tá? A prova da Marinha é impossível para você que é recém-formado. Peraí, impossível por quê? Com base em que você fala isso, né? Agora, uma pessoa que quer o seu bem, que acredita em você, que quer ver você prosperar mesmo, ela vai falar o seguinte. Para a mesma situação, ela vai falar o seguinte. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. A prova da Marinha, ela vai exigir que você, que é um recém-formado, tire uma nota muito mais alta do que os outros. Porque tem prova de títulos, classificatória, então você tem que se superar naquela etapa. Beleza? Entendeu? Acredita em você, hein? Joga duro lá. Olha a diferença. Grande, né? Então é assim que você identifica as pessoas que querem que você tenha sucesso das pessoas que não querem, né? Vou dar um exemplo aqui, pessoal, não relacionado a concurso exatamente, né? Mas a essa jornada, né, de criação do curso de militar, por exemplo, né? Quantas vezes, quando a gente estava no começo ali ainda, né, sem aprovação e tal, amigos, entre aspas, né, falavam assim, não, é coisa de coach, é não sei o quê, é blogueirinho, né, mídia social, não sei o quê. Não, é um trabalho, é sério isso aqui, a gente está construindo um legado aqui, né? Outras pessoas falaram, cara, isso aí, rala, vai dar certo, você vai conseguir, quer ajuda? Pô, tô aqui contigo. Percebe a diferença? Então as pessoas são assim, a maioria das pessoas não querem que vocês tenham sucesso, essa é a verdade. Aí vocês ignoram e tiram elas da vida de vocês, tá? E por fim, 10º erro aqui, vocês têm que entender que estudar não é perda de tempo, né? Eu acho muito engraçado também, né, quando alguém chega assim e fala, não, eu fico com medo de estudar e tal, porque eu posso não passar e perder tempo, né? Aí dá vontade de perguntar, mas vem cá, você tá ganhando tempo agora com as coisas que você tá fazendo? Você acha que o que você faz agora, né, atuando ali em clínica popular e tal, você tá ganhando tempo com isso aí, fazendo milhões de cursos e sem sair do lugar, você tá ganhando tempo, né? Entendi. É aquilo que eu falei pra vocês, pessoal. Se vocês estudarem e não passarem, tá na mesma, não vai mudar nada, zero risco. Agora, se você estudar em todo o seu tempo livre, só isso, não precisa largar trabalho, nada disso não. É só estudar no seu tempo livre de maneira direcionada. Vida inteira garantida pode acontecer. Vocês podem passar no concurso e garantir a estabilidade vitalícia de vocês. É simples. Essas são as regras do jogo. É só seguir, não tem mistério. Beleza, pessoal?